E aí, turma, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre HTML e CSS, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui já com um projeto aberto que a gente vai fazer no Figma, tá? Eu fiz um protótipozinho, ele vai se comportar dessa forma. É um título da página, um título da notícia, um, dois, três parágrafos, uma imagem e uma caixa em volta. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar primeiro com a parte de HTML. Então, vou configurar aqui o meu projeto. Então, eu preciso de uma nova pasta. E essa nova pasta eu vou chamar de aula HTML e CSS. Pronto. E agora eu vou abrir o meu VS Code. Tranquilo. Vou lá, Open Folder. E vou achar a minha pastinha. Dou um clique apenas, selecionar a pasta. Prontinho, foi. Vai abrir agora. Posso fechar essa aba. E agora, aqui, ó, a aula HTML e CSS, nesse menu, eu preciso de criar outras pastas, que é a pasta de imagens. E preciso também de uma pasta do CSS. Mas quando for criar, não deixa aqui marcado, porque ele não vai querer, porque senão ele vai criar uma pasta dentro da pasta imagens, e eu não quero isso. Eu quero que ele crie uma pasta ao lado da imagens, que elas fiquem no mesmo nível hierárquico. Então, ó, beleza? E uma pastinha exclusiva para o CSS. Pronto. Projeto já setado com as minhas pastas. Agora eu crio, seleciono tudo e crio uma pasta index.html. Muita atenção na hora de criar. Ó. Nada, CSS e imagens não podem ficar uma dentro da outra. E o index também não pode ficar dentro dessas duas pastas aqui, beleza? Tranquilo. Quando eu abrir lá, ó, a pasta, ó, vai ficar dessa forma, ó, aqui, ó. Pastinha CSS, pastinha imagens e o arquivo index.html. Perfeito? Vou deixar aqui aberto. E vamos lá. Então a primeira coisa é apertar a exclamação, dar Enter. Vou apertar um Ctrl Z e vou fechar esse menu. Pronto. Aqui, ó. Vou mudar de EM para PTBR para indicar que é português BR. E aqui no title eu vou colocar um título de notícias. Perfeito. Dentro do body. O que eu preciso fazer dentro do body? Dentro do body eu preciso primeiro colocar uma tag aqui, ó, responsável por criar essa caixa aqui, ó, porque lembra, no HTML tudo é renderizado como caixa, tá bom? Por regra, claro que existem as exceções, mas por regra são caixas, são blocos. Então eu preciso de um blocão desse aqui, ó, essa caixa, esse cinza mais claro, para comportar esse título, esse outro subtítulo, esses parágrafos e essas imagens, beleza? E essa tag, a gente usa uma tag chamada div. Div. Dessa forma aqui, ó. Só digitar div. Beleza. Então a div, ela cria um bloco sem semântica alguma. Existem outras tags que fazem a mesma coisa, mas acrescentam semântica, significado. Por exemplo, section, main e por aí vai. Tá? Mas depois a gente vai estudar isso. Então vamos lá. Dentro da div a gente tem um H1. Como já tem os textos, né? Então fica facinho, ó. Só vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Lembra, o H1 só aparece uma vez na página. É como se fosse o título da página toda. Perfeito. Agora nós temos o H2. Beleza. Agora nós temos os parágrafos. Outro parágrafo. E outro parágrafo. São 3 parágrafos.
Ótimo, e agora eu vou colocar a imagem. Para colocar a imagem, primeiro eu tenho que exportar essa imagem aqui, ó, para o meu arquivo, para a minha pastinha. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono a imagem, ó, clico em cima dela para selecionar, venho nesse menu da direita e clico em Export, ó, exportar. Beleza? E aí eu vejo se está em JPG. Por que usar JPG? Porque JPG é um arquivo mais leve do que PNG. PNG usa apenas quando sua imagem precisar de transparência. Não é o caso, então eu vou usar JPG. Vou exportar. E agora eu vou exportar lá dentro da minha pastinha que eu acabei de criar. Aula HTML CSS dentro da pasta imagens. Beleza? E eu vou mudar esse nome aqui, que esse nome é muito complicado de digitar. Então eu vou colocar assim, só assim, ó, imagem. Vou salvar. Pronto. Abri o menu aqui, ó. Já apareceu aqui, ó, imagem.jpg. Ótimo. Então agora eu posso colocar minha imagem aqui, ó. Tag para imagem é img. O source, ou seja, a fonte, da onde é que o navegador vai puxar essa imagem? Ele vai puxar da pasta imagens, barra, agora nome da imagem, ponto a extensão da imagem. Então, imagem.jpg. Como o Visual Studio já está me ajudando, aperta só Enter, que ele completa para a gente. E aqui o texto alternativo é para se acontecer alguma coisa com a imagem não pode ser mostrada, então a gente coloca assim, ó, imagem sobre segurança da informação. Não se esqueçam, coloquem sempre o texto alternativo, tá bom? Isso é excelente para a acessibilidade da sua página. Feito isso, agora nós podemos cuidar do CSS. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Clicou com direito aqui, Open with Live Server, se você tem a extensão Live Server instalada. Beleza, então estamos aqui, ó. Fizemos toda a estrutura e agora a gente precisa estilizar a página. A gente estiliza a página para ficar com esse aspecto visual. Então a gente precisa de um CSS, beleza? O CSS funciona da seguinte forma. Aqui dentro da pastinha CSS a gente vai criar um arquivo chamado main.css. Por que main, professor? Porque é o arquivo principal de CSS. Um site pode ter várias e várias folhas de CSS, vários arquivos de CSS, tá bom? Então esse é o principal. Vou dar Enter, criei ele aqui. Só que agora eu tenho que linkar a página HTML com a minha página CSS. Como é que eu faço isso? Dentro da tag head, ó, que é a tag que é responsável pelas configurações de página, eu venho aqui, ó, link, e agora, ó, o Visual Studio Code já me ajuda e coloca assim, ó, .css, link .css. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já completa para mim com esse atributo help style sheet, ou seja, está indicando que é uma página CSS, e ele coloca assim, ó, style.css como href. Href é o link, a origem do arquivo CSS. Eu não quero style.css, porque isso não é o caminho. Eu preciso indicar para o navegador, olha o navegador, primeiro acessa a pasta CSS, depois você vai encontrar lá dentro o main.css. Dei Enter para ele completar para mim, e olha só, agora sim, ó, lembrem de colocar os caminhos da pasta. O maior erro aqui é que às vezes a gente se esquece de colocar o caminho. E aí quando você erra o caminho, ele não encontra, tá bom? Enfim, vou salvar, salvei. Agora vou vir aqui no main.css e vou digitar aqui alguma regrinha só para ver se meu CSS está funcionando. Como é que eu vou fazer isso? CSS funciona da seguinte forma. Eu vou indicar para ele qual que é o objeto do HTML que eu quero modificar, estilizar, e aí abro chaves, coloco a propriedade que eu quero mexer e fecho chaves. Então vai ficar assim, olha só. Aonde que eu quero mexer? Eu quero mexer na página toda. Então vou usar esse seletor aqui especial. Seletor é o nome disso aí, do objetinho que a gente está mexendo. Esse seletor aqui, ele está me dizendo que eu vou mexer na página inteira, em todos os elementos dentro da página, beleza? Então agora eu quero que tudo fique com fundo preto. Então agora eu vou fazer assim, ó. Fundo em inglês é background. E aí eu coloco um background color.
que é a cor de fundo. Eu quero a cor de fundo black. Salvei. Quando eu atualizar aqui, olha só, tudo preto. Então, meu CSS está funcionando. Ou seja, o caminho está correto. Beleza, então. Com o CSS funcionando, tudo certinho. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar. Vou fechar isso aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso de fontes. Porque, olha só, o designer, ele colocou uma fonte aqui e outra fonte aqui. Então, para eu pegar essas fontes, eu acesso o site chamado Google Fonts. Beleza? Ele me fornece essas fontes totalmente de graça, tá? E eu não preciso de baixar ela para o computador. Ele já me serve com um link, e aí eu coloco esse link no meu site, e essas fontes são baixadas automaticamente assim que o usuário entrar no meu site. Então, as fontes são... Para você saber as fontes, você vai vir aqui ó, em Inspect. E aí ele vai te dar as principais características que foram usadas na página. Olha só, se eu clicar aqui, ó, ele vai falar ó, Open Sans, peso 700, ou seja, é bold. Então aqui vai ser Inconsolata, peso 400. Então vamos lá. Então eu preciso da Open Sans. Olha ela aqui, apareceu, cliquei nela. E agora vai vir aqui, ó. Quais os pesos que eu preciso? Eu preciso da bold e eu preciso da semi-bold para o subtítulo. Beleza? Adicionei aqui, ó. E só vai adicionando aqui no link. Tá bom. Agora eu preciso de outra fonte. Vou voltar e agora eu vou colocar Inconsolata. Olha aqui, ela já veio. A Inconsolata eu preciso dela regular. Cliquei aqui, ó. Pronto, já veio o link. Esse link aqui, ó, é caso você queira usar diretamente no seu arquivo CSS. Mas eu quero usar diretamente no seu arquivo HTML, perdão. Agora eu quero usar diretamente no arquivo CSS. Então eu venho aqui, ó, Home Import e vou dar um Ctrl C. Vou lá no meu CSS, Ctrl V. Beleza. Agora eu começo. Primeira coisa que eu vou fazer é mexer no corpo da página, então no body. Dentro do body, eu vou colocar a cor de fundo que vou fechar aqui o Google Fonts, que não precisa mais. Essa cor aqui, ó, esse cinza aqui, ó. Qual que é esse cinza? Vamos descobrir agora. É esse cinza aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Vem aqui, copia, ó. Ctrl C, cola, Ctrl V. Por isso é que você prototipar antes é muito importante. Porque agora a maioria é só copiar e colar essas características, tá? Fica muito mais fácil no desenvolvimento. Então vamos lá. Agora eu vou mexer na div. Minha div, eu tenho outra cor, então eu vou clicar nela e olha aqui a cor dela. Ó. Então eu vou dar um Ctrl C. De novo, mesma característica, background color. E aí vou colar. Ótimo, beleza. Só que agora, olha só, vou salvar e vamos ver como é que ficou. Tá vendo aqui, ó, um fundo mais escuro e aqui, ó, um cinza mais claro. Beleza. Então agora eu preciso de criar esse espaço aqui, ó. Esse espaço é criado com a propriedade chamada margem. O que a propriedade margem faz? Ela cria um espaçamento externo ao elemento. Então, vai pegar aqui nossa div aqui, ó, e vai criar um espaço aqui fora dela. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Margem. Tranquilo. E agora eu tenho que ver só o valor da margem. Ó, clico e coloco a seta assim, ó. Então, ó, 123... não está centralizado. O design errou um pouquinho. Então, vou colocar 123 em 123 para cima. 123 pixels. Não esqueçam de colocar a unidade de medida. 123 pixels. Vou salvar. E olha só. Criou o espaçamento que eu queria, ó. Certinho. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Agora, eu preciso de criar um espaçamento interno.
Repara só que está muito colado na borda da div, né? E aqui, ó, tem espaçamento interno aqui, ó, para não ficar muito colado na div, nas bordas da div. Porque coisas coladas nas bordas fica um pouco feio e a leitura não fica boa. Então, a gente precisa de espaçamento interno. E olha o espaçamento interno, é de 67 pixels aqui, ó, tá vendo? 67 pixels aqui, 67 pixels lá em cima. Então, perfeito. Então, agora, ó, a gente precisa, então, o espaçamento interno, ele é dado com a propriedade paging. Então, margem, espaçamento externo, paging, espaçamento interno. Então, agora, 67 pixels. 67 pixels para cima e para baixo e 67 pixels para a direita e para a esquerda. Professor, tem como você controlar todos os lados? Tem. Aí você coloca 4 valores aqui, ó. Beleza? Serve também por margem, tá? Funciona da mesma forma. Então aqui vai ficar cima, direita, baixo, esquerda. Sentido horário. Só lembrar do sentido horário, tá bom? Mas como os dois valores são iguais, então eu coloquei cima, baixo, esse aqui, ó. Cima, baixo, direita e esquerda. Beleza? Para economizar a escrita. Vou salvar e olha a diferença que deu agora, ó. Já criou, tá vendo? Excelente. Então vamos lá. Agora vamos trabalhar no H1. O H1 ele está centralizado e ele tem essa fonte aqui, Open Sans, né? E branco, né? Então vamos lá, vamos colocando as propriedades. Então vamos lá, H1. Primeira propriedade que eu vou colocar vai ser a fonte, o tipo de fonte, o nome da fonte, né? Então é a font family. Qual que é a família da fonte dele? É a família Open Sans. Open Sans. E aqui é o fallback. O que é isso? É caso não ache Open Sans, ele vai dentro do sistema e vai pegar uma fonte sem serifa qualquer. Beleza? Tranquilo. Agora eu quero o peso da fonte para ela ficar em negrito, bem grossa. Então, font weight. Repara, tudo em inglês, né? Font weight, que é bold. Ótimo. Agora eu vou mexer no tamanho. Font size. 36 pixels. Beleza. Vou salvar e vamos ver a diferença que está dando. Olha aí, ó. Ótimo, já está ficando bem pertinho do que a gente planejou. Tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte. Ela está aqui alinhada à esquerda e eu quero ela centralizada, né? Ó. Eu quero ela centralizada. Então, eu vou mudar a posição dela com essa propriedade aqui, ó. Text Align. Alinhamento de texto. Eu quero alinhamento de texto central. Então, Text Align Center. Perfeito. E eu vou colocar a cor também nela, ó. Color. E vai ser qual cor que eu usei lá? Vamos ver. Ó, centralizou. Então, vamos ver aqui. Vai ser essa cor aqui, ó. Copiei. Colei. Não precisa da opacidade. Eu tenho que colocar aqui na frente aqui, ó, o jogo da velha, a cerquilha, o hashtag, enfim. E agora sim, ficou da cor correta. Perfeito. Só que repara, ó, tem um espaço aqui, ó. Então é um espaço externo ao H1, não é? Então é um margem. Só que é um espaço só para baixo. Então eu uso margin bottom. Bottom significa para baixo, tá? Embaixo. Beleza? E aí a gente tem que descobrir qual que é o valor. De novo, vamos no Figma. E aí eu clico aqui e coloco o mouse para cá. 59 pixels. Essa é a distância que eu quero. 59 pixels. 59 px. Beleza. Olha só. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Agora vamos mexer no H2, que é o subtítulo. O H2 vai ser o seguinte. A font family dele vai ser de novo a Open Sans. E sem serifa. Sans serif.
Perfeito. A font weight dele, ou seja, o peso da fonte dele vai ser 600, porque ele é uma semi-bold, tá? O font size dele vai ser de 24 pixels. E vamos ver como é que tá ficando. Olha só, beleza. Agora eu preciso da cor, que a cor eu não lembro. Então vamos lá. A cor dele é essa daqui, ó. Copiei. Então, para a cor de fontes, propriedade color. Coloquei aqui a hashtag, não esquece. Agora, olha lá. Beleza, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá certinho. E agora vamos mexer no parágrafozinho, ó. O parágrafozinho, quando eu coloco aqui, ó, um P, ele vai pegar todos os P's que tem no meu HTML, ó. 1P, 2P, 3P, beleza? Ele vai servir para todos os P's. Então vamos lá. A fonte family, né, a família da fonte que eu usei é a inconsolata, né, para parágrafo. Então vamos lá, fonte family. Aí a gente tem que escrever aqui, ó, inconsolata. E de novo, o fallback dela, sans serif. Beleza? A cor, não lembro de cabeça. Vamos lá. De novo. Lembra aqui, ó, tem que estar aqui com o inspect aqui acionado para eu ter essas informações. Vou selecionar aqui e aí vamos lá. A cor é essa daqui, ó. Tranquilo? Perfeito. Vamos ver se deu. Ótimo, ótimo, ótimo. O que mais que eu tenho que fazer? Tá. A fonte, ela também tem uma altura de linha diferenciada, não tá padrão. Então, a altura de linha, eu posso ver aqui, ó. Aqui, ó, a propriedade, ó, line range 24px. Tá vendo que o Figma já me dá as propriedades CSS? Então, ó, line range 24px. Beleza? E também tem um breve espaçamento entre letras aqui, ó, que é dado por essa propriedade aqui, ó, letter spacing, espaçamento entre letras, tá vendo? Que é de 0.07 em m. M é a unidade de medida que ela é relativa. A gente vai estudar isso depois, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, ó, letter, né, que é letter. Aí quando tem um T dobrado assim, a gente fala letter. Letter spacing, beleza? E aí como que é 0.07, eu posso só escrever assim, ó, ponto 0.7 em m. Tá na mesma, tá? Forma mais abreviada, a gente escreve menos. Vamos ver agora. Olha só, bem parecido, né? Bem parecido mesmo. Excelente. Agora a gente precisa mexer na imagem. Então vamos lá. Ó. IMG. Eu preciso que a imagem ela fique desse lado. A forma que eu vou ensinar para vocês é com o elemento float, beleza? O elemento float ele foi criado apenas para isso, tá? Ele foi criado para que quando para a imagem flutuar aqui, ó, pode flutuar para a esquerda, para a direita, de forma central, o texto vai envolvê-la, criando envolvê-la com assim, ó, beleza? Porque o que acontece? Se o texto não, se fosse duas caixas distintas aqui, ó, o texto ia continuar aqui reto e não ia se espalhar para cá, para baixo dela, tá bom? Então, a propriedade float foi feita justamente para isso. Aí tem muita gente que usa float para compor menus, porque fica um do lado do outro, para posicionar elementos. E aí essa forma de posicionamento não é muito certa de se fazer, tá bom? O float foi feito para isso, para envolver o texto, ou envolver a imagem com textos dessa forma, tá bom? Essa é a forma mais correta de utilizar o float. Então vamos lá. Então agora, ó, float significa flutuar, né? E eu quero que ela flutue à direita. Então float right. Perfeito. Vou salvar e vamos ver o que aconteceu. Olha aqui ela flutuando à direita, ó.
Mas olha só, eu tenho o parágrafo, meu parágrafo está aqui em cima, correto? E a minha imagem está aqui embaixo e eu falei, olha, imagem flutua para a direita. Ela vai como se fosse descolar do fundo da página e vai flutuar à esquerda. Por isso é que o cinzinho aqui, ele diminuiu. Perfeito? Mas ela não vai subir, ela só vai ficar à direita. Então, o que eu tenho que fazer aqui para o meu float ficar correto? Eu tenho que mexer na estrutura da minha página. Eu tenho que colocar, ao invés da imagem aqui embaixo, eu tenho que colocar a imagem aqui em cima, logo abaixo do H2. Agora sim, ela vai flutuar para onde é que eu quero. Tá vendo? Perfeito. Ela flutua somente à direita, esquerda e central. Se eu coloco ela abaixo do texto, ela vai flutuar e vai ficar aqui. Ela não vai ficar do lado do texto. Por quê? Porque ela está abaixo do texto na estrutura do HTML. Então eu tenho que colocar primeiro ela e depois o texto. Aí ela vai flutuar à direita e o texto vai subir ocupando o espaço que era dela. Perfeito? Tranquilo? Então a gente tem que fazer mais algumas modificações, né? Vamos ver o que está faltando. Tá faltando o seguinte. Eu preciso de criar... faltou aqui no P o tamanho da fonte. Font size é 18 pixels, tá? Por padrão, o navegador coloca 16. Por isso que eu estava achando pequeno. Por padrão, o navegador coloca 16. Mas como essa fonte aqui, ela por padrão ela é um pouquinho menorzinha, então aumentar para 18 vai melhorar a legibilidade dela. Tá? Então vamos lá. Agora eu tenho que corrigir isso daqui, ó. Tá muito colado, que não condiz com o nosso protótipo, né? Então vamos corrigir. Primeira coisa, então, eu preciso dessas medidas. Então vamos lá. Selecionei a imagem, olha só. A distância é de 62 pixels para cima e de 55 para baixo. Então eu vou arredondar e vou colocar a distância certinha aqui. Tá bom? Eu vou colocar... Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu preciso de criar espaçamento externo à imagem. Então, margem, né? Margem. E eu preciso de criar na esquerda. Então, margem left, esquerda. E aí, 65 px. E para baixo, margem bottom. Vou também colocar 65... Não, 65 não. Vou respeitar. 55 px. Se o design planejou assim, então eu vou seguir o design que o design planejou. Então, olha só. Agora ficou bem parecido, né? Ó. Bem parecido mesmo. A escala só não está tão certinha porque, olha só, o frame que eu utilizei, ele não comporta toda a minha tela. Por isso é que está dando um pouquinho de diferença no tamanho. Mas aqui, como está na tela toda, ó. Beleza? Então é isso, tá? Então é só lembrar, ó. CSS você vai colocar primeiro aqui o seletor e depois a propriedade que você quer mudar desse seletor. Tá bom? Então é só lembrar das propriedades. Como é que você lembra das propriedades? Treinando, 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 brincando, fazendo exemplos, fazendo exercício, que isso aqui vai ficar natural para você. Porque o nome dessas propriedades aqui, a grande maioria, é puro inglês. E outra coisa, se você não sabe, eu queria deixar essa cor branca. Como é que eu faço para deixar essa cor branca no CSS? Então você vem no Google e digita assim, ó, nome, propriedade CSS para mudar cor de fonte. Vai vir, ó. Ele vai responder aqui, ó. Ele vai te dar, vai te trazer respostas, tá bom? Então dá uma pesquisada no Google, usa bastante o Google para você estudar, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até mais.